Vocês já estão vendo o PowerPoint aí? Beli Francisco, vocês estão vendo na tela de vocês o PowerPoint? Eu tô vendo o pessoal aí. Eu também. Mas se o pessoal estiver e você for falando, a gente vai acompanhando. Não, eu consegui! Ah, tá. Viva tecnologia! Opa, quem quer pagar? Agora eu vou deixar direcionado. Então vocês pararam de ver. É isso? Agora tem a tela. É isso? Agora você compartilhou a tela. Tá, então é isso. Ufa. Vamos lá. Esse aqui é meu agora, depois a gente volta para todo mundo, tá? No nosso último encontro, é importante, eu não tô querendo fazer arguição, nem colocar ninguém em apuros e aperto, mas é importante a gente se programar para fazer com que esses encontros realmente tenham sentido e que eles possam trazer para a gente instrumentos para o trabalho. Então, a gente se reuniu há um mês. E a gente conversou um monte de coisa. Bem da verdade, nós conversamos 2 horas. Então, o que será que ficou da última reunião? Será que alguém lembra o tema? Né? Então, eu não quero que vocês respondam, não. Eu quero que a gente se programe para que hoje a gente possa, se a gente não está lembrando, rever, o vídeo está lá, e para a gente poder estar já se preparando para no próximo encontro a gente estar lembrando o que a gente fez hoje. Porque senão é em vão. Né? Então, assim, no último encontro, nós conversamos sobre comunicação, né? Que nós temos dificuldade de nos comunicar, e assim, a gente pode criar ali, na proporção, então, como será principalmente pela distância cultural, política, espiritual e etc. E aí a gente conversou sobre as variáveis que dificultam essa comunicação, tanto entre nós como para com os guias. A gente conversou sobre o que define a produtividade do grupo, e a gente vai voltar a falar disso, como conquistar a produtividade do grupo, e aí já vem a respostinha ali, ó, e formas de chegar a uma comunicação autêntica. Então, o que a gente fez? A gente pegou um estudo científico de grupos, né, onde eles chegaram à conclusão que toda vez que um grupo para de ser criativo, que o grupo tende a necrosar, digamos assim, para ficar bem forte, é porque está faltando comunicação autêntica. Né? Na missão, até então, a gente chamava de transparência, e agora a gente está começando a adotar esse termo, que ele encaixa mais, porque transparência tem aí também um eu íntimo, que a gente precisa aprender a expor ou não. Isso a gente vai ver mais para frente. E tem as barreiras à comunicação. O que impede a gente de estar fazendo essa comunicação autêntica? Que são os bloqueios e filtragens que a gente considera os ruídos na relação. Então, mês passado, a gente conversou sobre tudo isso e tem o vídeo lá no site. Tá? E no encontro todo, se ficou aquilo que está no quadradinho ali, já está valendo. Tá? Que é preciso desenvolver uma comunicação autêntica. Isso é um estudo científico, de pesquisação, ou seja, o pesquisador entrou para dentro de um grupo e realizou essa pesquisa fazendo parte dele. Então, é fato, é real, e ele chegou a essa conclusão. Então, diante disso, a gente já vai pegar isso para a gente como uma verdade e vai experimentá-lo, tá? Hoje, então, a gente vai, eu coloquei aqui, isso vai estar no site disponível e na nossa página do Facebook também, para quem quiser ler, eu estou indicando porque dinâmica de trabalho. Maio, debaixo de R. Vaio, que eu acredito que as pessoas já tenham um pouco mais de familiaridade com ele. Morreu ano passado, né? Bom, por que eu peguei e fiz a foto do livro? Para a gente começar a perceber que a gente não precisa partir do zero nas nossas pesquisas. Já tem isso pesquisado. Então, a gente já sabe que isso que a gente vai ter aqui vai contribuir para o nosso processo.
E porque antes ficava muito no senso comum, muito de Cris, Jacques, Charlie, põe esse Belli também, as pessoas que falam das experiências, né? Então eu quis trazer uma conotação de maior âmbito, né? Tem pesquisadores que falam isso também, para a gente poder valorizar mais ainda. Só que o seguinte, a realidade de pesquisa, disso que está sendo colocado aqui, é planeta Terra. Cultura, valores, né? Diversas culturas, diversos valores. Mas a nossa proposta é ultrapassar isso aí, porque a gente está pesquisando e querendo construir na nossa comunidade valores cosmicamente éticos. Então a gente não vai pegar tudo e colocar redondinho, a gente vai ter que ultrapassar. Palmeiras aí, Sibeli? Explodiu aí alguma coisa? Aqui não deu. Mas eu escutei foguete. Então, olha só, vamos ler junto, vamos prestar atenção, vamos criar esse hábito também de prestar atenção no que está sendo dito, no que está sendo lido. Todas as pesquisas desses últimos anos, o autor está falando, são concludentes, eles concluíram, ao menos sobre este ponto que reafirmamos aqui. Um grupo de trabalho não pode esperar ser eficiente de modo duradouro enquanto seus membros não tiverem se integrado. Isto é, enquanto não tiverem estabelecido de modo decisivo relações interpessoais com base na aceitação, na interdependência e na complementariedade. 3 palavrinhas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o que é fato aqui é que começou a falar de algo que para nós é importantíssimo. Precisamos estar integrados para podermos desenvolver um trabalho efetivo. Né? Então, a história de só fazer os módulos de atividades e se tornar um PhD em unificação conceitual, um PhD em todas as teorias, não nos faz um grupo eficiente. Precisamos estar integrados. Como desenvolver essa integração? É isso que a gente tem construído, né, e de forma abençoada, né, em todo o nosso trabalho, em sair da campus, nas colocações que os grupos vão fazendo e em relação ao que o grupo vai fazendo para cada um, como retorno. Mas, uma vez concluída esta gênese do grupo, ou seja, como os grupos acontecem, como eles fazem, como eles se formam, e dos membros integrados, que papéis essenciais o líder deve assumir para obter uma participação máxima e satisfatória de cada um dos membros na realização da tarefa? Os pesquisadores chamam de líder, nós chamamos de coordenação, coordenador, e em 2 modalidades. O coordenador dentro de cada grupo, que tem um período para atuar e depois passa para o outro e depois volta para ele, né? E a coordenação, que eu vou estar incluindo a facilitação, que são as pessoas que já passaram por esse processo e que vão estar ajudando também. Então, dentro do ambiente científico, isso chama-se de líder. Veremos em detalhe que ele deve tornar-se, a partir deste momento, ele quem? O coordenador, um catalisador para o grupo, e assim permitir que se intensifique a integração do grupo e, simultaneamente, ser um coordenador das operações do grupo para lhe permitir progredir na execução da tarefa. Então, aqui está falando assim, veremos em detalhe que a partir do momento que o grupo está integrado, né, que ele está falando, é que a gente vai precisar, então, de ter a participação desse líder como um catalisador e promover a tarefa. Pode falar? Jacques vai explicar o que é catalisador. A explicação de catalisador é importante porque é uma palavra que a gente usa em biologia, nós estamos colocando em relações. Significa que esse coordenador, ele acelerará os processos de relacionamento, de agregação, de integração, de comunicação, de fluidez das relações interpessoais em um grupo. Agora, imaginem um coordenador, né? O coordenador está no melhor dos momentos da vida dele, está com dívida, está com problema, que vem arrastado para a reunião é só droga, mais uma coisa para fazer. Imagina que tipo de catalisação que ele vai fazer. Não vai fazer nada. Ele vai tocar, ele vai programar, ele não vai orientar, ele não vai articular, ele não vai promover.
catalisação disso. Então, só que aqui a gente tem um desafio. Dentro de um grupo de empresa, dentro de outros grupos, consegue-se primeiro essa integração para depois esse líder fazer um processo de catalisação para poder promover nesse grupo o objetivo. Nós aqui precisamos fazer as duas coisas juntas. A gente precisa, ao mesmo tempo, ter a participação aí, desse... fato de, no início, as coisas não vão estar integradas. Tem que estar atento que nós temos isso como objetivo, como meta a ser alcançado. Porque as pessoas muito facilmente se irritam nos grupos, perdem a motivação, porque o grupo não consegue se integrar. Isso não é mágica, isso é um processo. Tá? Então é muito importante ter em vista o objetivo, ter ele claro lá na frente, saber que é um processo que está sendo conduzido, que é um processo que é elaborado, ele não é solto, e que vai se chegar nisso, e contribuir. Tá? Eu acho que eu consigo, acabei de conseguir fazer aqui. Será que você consegue? O pessoal vê vocês também, através daqui. Cibele, você tem um quadradinho aí embaixo, onde está aparecendo eu? Não, está aparecendo a tela do segundo encontro, o Francisco e a minha que está sem vídeo. Tá. Ok. Agora, apareceu o grupo, né? Agora sim, agora está... Podemos ser cada vez mais eficientes. Então tá. Então a gente tem como proposta hoje entender a participação do coordenador. A gente precisa entender os papéis para poder desempenhá-los. E a gente tem percebido a dificuldade que os grupos trazem de coordenar. Normalmente, o que você escuta de tipos de líder dentro da sociedade comum são três, basicamente. O autocrático, eles mandam e tem lá uma hierarquia e todos os subordinados dizem amém. O democrático e o laissez-faire. O que tem mais parecido com o que a gente precisa é o democrático. Tá? Mas, como a gente estuda o consenso, a gente precisa adequar o consenso a essa democracia, essa atitude de líder democrático. Os nossos grupos têm mantido a liderança, a coordenação no laissez-faire. Por quê? A gente vai ver um pouco disso. Isso pode prejudicar um grupo a ponto dele se extinguir. Então, o que a gente precisa? A gente precisa exercitar, desde o primeiro momento, a coordenar o grupo. Está todo mundo ali com um objetivo comum. Todo mundo sabe que não sabe. Todo mundo sabe que não sabe. Então, se a gente não se esforçar ali, para fazer esse exercício, todo o grupo vai ser atingido com isso. E é interessante porque a gente encontra também tudo que a gente vive dentro dessas pesquisas que foram feitas nesses grupos. E vocês vão ver isso aqui agora. E esses pesquisadores também, além desse livro, quem tiver curiosidade é só jogar no Google, eles conceberam a integração de um grupo de trabalho fazendo levantamento de fases, de leis e de critérios. Então, todo grupo que se reúne, eles chegaram à conclusão, pelo menos assim, estatisticamente, os grupos que eles pegaram para estudar foram todos, passam por fases. E é importante a gente saber disso, por quê? Para não desmotivar, porque você sabe que aquilo é uma fase. Tá? Então, assim, esse tipo de conhecimento, ele facilita a caminhada, ele facilita a gente estar olhando para esse grupo e entendendo que temos essa meta a ser alcançada e que é comum isso que está vivendo. Então, eles citam a fase de integração. Todo grupo, quando começa, as pessoas, ele tende a ter uma fase individualista. Então, aqui tem integrantes começando na missão.
Então são pessoas assim, todo mundo quer se afirmar enquanto indivíduo e num processo de ser aceito. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. E aí, o que é o papel do coordenador? Vamos prestar atenção nisso. Eu estou lá coordenando o VH1, é a minha vez. Eu preciso estar atento, eu preciso sensibilizar os membros da positividade do processo para se descobrir os recursos e os potenciais do grupo. Nessa fase, as pessoas precisam se mostrar mesmo. E mostrar até aquele que fica caladinho, quietinho, ele está se mostrando. Então é uma fase aí de apresentação. E essa mediação do coordenador, que também vai estar sendo coordenador pela primeira vez, mas quanto mais ele estiver atento a pontuar com autenticidade para as pessoas, né? Que bom que você faz dessa forma, que bom que você traz isso para o grupo, mas e você, fulano? Sabe? Ter esse olhar falocêntrico, olhar para todos. Né, para poder não permitir que determinados integrantes, por vaidade, assumam esse grupo ao se mostrarem, né, e não permitir também que outros fiquem calados e não se mostrem. Durante esse período individualista, é muito importante trabalhar essa aceitação mútua. É começar a perceber a diferença das pessoas. Normalmente, essa diferença incomoda. E já fala, nossa, isso mesmo que eu vou ter que aguentar? Né? Então vamos ficar atentos. Coordenador, tenha responsabilidade de fazer isso. Tá? Existe a fase, olha bem, dentro dessa fase que é para a gente se integrar, para que o grupo possa para que o grupo possa desenvolver a tarefa com objetividade, nós temos então essa fase e a fase de identificação. Isso aqui é extremamente importante. Quanto mais heterogêneo for o grupo, mais essa fase tende a se prolongar. E tem gente que fala, meu grupo não anda, a gente não sai do lugar. Isso é uma reclamação constante dentro da Missão Rama. Por quê? É um grupo heterogêneo. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Né? Vamos ver. Subgrupos irão acontecer. Não, antes de eu falar do subgrupo, deixa eu falar por que isso não é ruim. Vocês têm ideia? Por que essa heterogeneidade... Outra vez eu agarrei nessa palavra também, né? Por que não é ruim? Eu acho que é porque a gente cresce nas adversidades, nas discussões. Água morna não leva a lugar nenhum. Mas a água borbulhando, a água em movimento, faz com que o grupo amadureça. Né? Aprenda um com o outro. Todo mundo igual, não tem o que crescer. Então, assim, a princípio, o diferente incomoda, mas é ele que vai promover e fazer com que o grupo consiga uma riqueza necessária para o desenvolvimento. Então, vamos treinar, vamos levar. Quando eu vir alguém que me incomoda porque não é do jeito que eu entendo ser o bom, fique atento para essa diferença. Porque é apenas diferença. E isso vai enriquecer todo o trabalho. Isso a gente começa a ficar atento às antipatias. Né? Esses subgrupos que está citado ali, no início, né, as pessoas já começam a se organizar. No Facebook, 1, 2, liga para 1, liga para 2. Na reunião, procura só o olhar de determinada pessoa, não enxerga mais ninguém, né? E eles explicam isso de uma forma muito interessante, que isso acontece... Fica todo mundo rindo aqui, viu? É muito engraçado. Hein, Francisco? As fichas vão caindo, assim, sabe? Porque, você vê, isso é uma pesquisa científica, mas é o que acontece no nosso grupo também. Então a gente pode pegar isso aqui e trazer para o grupo para aprender. Né? E por que acontece isso? E o estudo psicológico disso veio dizer que é por causa de medo, de temor. Você começa a se organizar para ter apoio de alguém. Tipo assim, você procura a segurança no olhar de quem você sabe que foi com a sua cara, de que te identificou. E já exclui o resto todo. Né? Esse temor é bem assim, se eu errei, se eu fizer qualquer coisa errada, ela e ele também fizeram, eles também vão fazer. A gente vai fazendo essas alianças para se tornar seguro.
É muito engraçado, mas é assim mesmo que a gente faz. E a função do coordenador diante disso aí? A função do coordenador é simplesmente decisiva, completamente, porque o líder laissez-faire, ele vai deixando isso tomar conta e as panelinhas vão surgindo dentro do grupo. Né? O autocrático, ele nem sabe o que está acontecendo, né? Ele está lá em cima, o resto está lá dizendo amém, no cantinho está todo mundo falando mal dele, mas não chega nele. É uma barreira, né? Agora, se o grupo está nesse coordenador atuando de qualquer jeito, né, o que vai acontecer? Essas panelinhas vão acontecer. E isso também derruba o grupo. Né? Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Então, é preciso que o coordenador seja autêntico. Demonstrar interesse em que cada um participe de todas as deliberações do grupo, mostrando que é indispensável o trabalho de cada um na execução da tarefa. Nós todos temos como necessidade bem básica ser aceito. Qualquer aquele sentimento dodói de estou sendo excluído, isso mata o integrante. E como a gente tem a meta a ser alcançada, mas nós ainda estamos no início da trilha, foi... Eu vivi exatamente isso dentro de um festival, onde uma aluna despreparada subiu no palco e uma preparada há 1 ano, inclusive com um problema psicológico, ela conseguiu vencer isso e ela foi excluída. E hoje eu brigo pela justiça lá dentro. Hoje eu estou tentando ensinar na escola ensinar, trocar essa ideia, aprender, mostrar, abrir os olhos de todos que a justiça ela deve existir, para que o grupo se mantenha, a igualdade, os direitos são de todos. A gente juntando, né? A gente junto, vai acontecer. Mas aqui a gente, como aqui é diferente, é muito importante esse coordenador. Ele assume o papel. Lembra lá no primeiro slide? Sumiu. Não estou achando. Aqui. Relativo à pessoa, aceitação. Né? Se a pessoa ela não se sente aceita no grupo, né, e isso, ali já aconteceu a primeira barreira. É só ligar o reloginho e contar os minutos para ela poder ir embora. Para a gente dar uma pessoa. É preciso ser autêntico. Vamos conversar sobre isso. Nós todos temos plena dificuldade com essa autenticidade. Por quê? Por medo também. Medo de machucar, medo de ser julgado, medo de não ser aceito, aquela listinha de medo. Então, é muito importante que o coordenador ele entenda que ele está ali para cumprir uma tarefa, não para ser amado. Né? Isso é pesado, né? Não. Separa a tarefa, porque se você está preocupado o tempo todo ali com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando, com o que o outro você não vai cumprir a sua tarefa. Então entenda que você não está ali no exercício da tarefa de coordenar para ser amado. Né? Então é muito sério isso. Porque senão você não vai fazer nada, você vai ficar todo cheirosinho, né? E ali você tem que ter um pulso forte. Né? Essa construção de amor, ela vai acontecer durante a caminhada, no estreitamento de laços. Mas enquanto a gente não se tornou integrado ainda, entenda que todos nós estamos nesse exercício e que tem hora que você vai fazer de uma forma que alguém não vai gostar mesmo, mas você vai precisar arriscar para que você tenha esse retorno e aprenda a fazer isso também. Então, coordenar é tarefa. Igual, ser mãe não é função, não é tarefa? E aí? É mais ou menos isso. Você vai ter que falar com seu filho, você precisa tomar banho agora. Né? E aí, como que fica? Mas ele vai deixar de me amar? Se esse amor realmente estiver estabelecido, não vai. A gente corre esse risco? Corre.
mas com a comunicação autêntica nos dois sentidos, esse risco vai minimizar e a gente vai conseguir construir. Tá? Exato. Está falando aqui que a autenticidade está justamente nisso. Sim, como é que você chama? Regis. O Regis é um novo integrante e ele está colocando aí que é importante exatamente trabalhar essa questão nessa troca, né, dessa autenticidade, um checar com o outro. Isso é um grupo. Então aqui estamos dentro dessa fase de integrar, uma fase que é a fase da identificação, a fase que a gente quer chegar. E os membros minoritários no momento serão cada vez mais reduzido. Esse grupo não olha para mim, não se importa comigo. Então, na hora que tiver algo importante, então o papel do coordenador é verificar o excluído. Então, vamos supor. Caiu. Dá a tirar desse drama. Ela não está nesse drama porque ela quer consciente. Né? Ela está repetindo ali no grupo algo da vida dela. E no grupo, o grupo é a oportunidade dela mudar e dela fazer diferente. Então, nesse momento, ele precisa ter essa tarefa. Agora, vamos supor que no grupo o coordenador comeu mosca. Mas você que está do lado ali, você já percebeu. Então, atue ajudando o coordenador. Né? Vamos supor que Fernando não falou. Não é pegar o papel do coordenador, porque senão você coordenador. Nesse momento, a unidade é daquela pessoa. Isso, gente, no momento de decisões que a gente vai ter muitos aí no nosso planeta, onde você precisa decidir rápido, tempestade chegando, né? Esse treino, ele é fundamental. Esse treino dessa percepção, dessa atuação. Então, não passa por cima do coordenador, não. Cutuca ele e fala, fulano, ficou sem falar. Tá? É muito bacana. Verificar o esnobismo. Isso é o seguinte. Foi tão difícil de conseguir essa integração que, ao acontecer, o que acontece? Eles sentem-se num estado perfeito de funcionamento. Entram em exaltação. Olha o nosso grupo como está perfeito. Olha o nosso grupo como está todo mundo bem. Acontece muito já tem. O que acontece? O que esses pesquisadores trazem? Que não pode existir. Ai, meu Deus, não estão vendo. Opa! Ó, chega aí, tem que ver que você está rindo aí, Fernando. Não pode existir um equilíbrio estacionário. Equilíbrio estacionário. Ou seja, um grupo conquistou algo que trouxe ali um estado quase que estático, conseguimos, e senta e acomoda em cima disso, ele vai deixar de ser grupo e ele vai começar a regredir também e a se desfazer. Essa integração vai cair na monotonia do trabalho. Então, as pesquisas falam que ele necrosa nesse estado. É muito comum, conseguiu alguma coisa, entra nesse estado de feliz, e agora? A motivação começa a cair. Fica ali curtindo isso. Tempos. Né? Existe um equilíbrio que é quase estacionário. Como que é isso? Você chegou, conquistou e já deu o próximo passo. Quase estacionário, porque tem aquela transição do conquistado para um próximo passo. Então, o grupo ele tem que ser sempre dinâmico. Há uma tarefa a ser cumprida. Tá? Esse snobismo é muito comum. O grupo, quando está numa zona de conforto, onde todo mundo conhece todo mundo, e tem um integrante novo que quer entrar. Quem quer rir? Quem quer pensar? Pois é, isso é um estado de snobismo. Porque
toda integrante novo que chega para um grupo, o que ele está trazendo é riqueza. É mais um, é a diversidade. Tá? Então, cuidado com isso. E às vezes também integrantes saem e quebra essa zona de conforto, porque ele fazia um papel e não tem ninguém para fazer o papel dele mais. Né? Então, grupo é dinâmico. Essa pesquisa traz isso para a gente, vamos aprender com ela. Agora, o grupo, por que sempre a gente fala assim, vocês precisam fazer uma reunião, fazerem um consenso, ver se vocês vão aceitar. Essa dinâmica desse consenso, as pessoas têm a oportunidade de se mostrarem bastante. Então, assim, é importante que aceite novos desafios para o grupo não ficar parado. Tá? Aí ele falou das fases, e aí ele vem falando de 2 leis. Por que está falando de lei? Que é algo que acontece, vocês vão ver aqui. Na fase de integração, é preciso aceitar os momentos de ansiedade inerentes a todo o processo de crescimento psíquico. Então, na fase de integração, as pessoas costumam ficar muito ansiosas para que essa integração aconteça. Né? E acabam passando por cima das pessoas que têm um ritmo menor e não valorizando as dificuldades que são de cada um. Querem a integração de qualquer jeito. Né? Então vem aí uma ansiedade. E o papel do coordenador? Ajudar o grupo a desenvolver um nível de tolerância à frustração. Mas fulano só chega atrasado. Né? Peraí, fulano, o que tem acontecido? Puxa o assunto. Então, o coordenador ele vai levantando isso para a solução, né, para dar um baixa nessa frustração. Porque quando as pessoas explicam, né, se justificam, acaba que a gente compreende o processo, não fica na raiva. Então, o coordenador ele vai ajudar a desenvolver o nível de tolerância à frustração, pois neste momento corre-se o risco de, ao invés de crescer e de superar, terão tendência a regredir, recorrendo a mecanismos de defesa. Essa primeira fase de integração, o que acontece de sabotagem, de autossabotagem, para não ir na reunião, para chegar na reunião e é um sono danado, e aí tem uma lista grande que nós já até conversamos bastante sobre esses estados de sabotagem. Então, coordenação, vamos também desenvolver a habilidade de estar percebendo essas sabotagens. Mas não é assumir uma verdade no grupo. Fulano, isso. Gente, vocês estão percebendo isso? Né? É de continuar fazendo ali a comunicação fluir. O que o coordenador faz é isso, ele não cristaliza nele a comunicação. Ele faz fluir, ele faz com que todos participem dessa comunicação. Tá? Gente, isso aqui vai estar disponível, tá? Lá no Facebook. Podem copiar à vontade, mas saibam que vai estar lá. Então, são 2 leis. A primeira é que existe essa ansiedade. E precisa saber que ela existindo, criar habilidade para lidar com ela. Não é desistir, não. Tá? É superar. É aceitar a complementariedade. A integração real, ela acontece não quando nivelamos as diferenças. Ficou todo mundo igualzinho, que beleza. Não é nada disso. É quando as diferenças se complementam. É cair a ficha. Que aquilo que o outro faz, e que até me incomoda, que eu não faço, isso é um recurso a mais para o grupo, porque ele faz dessa forma, e vai ter um momento que vão precisar, né, dessa diversidade. O papel do coordenador, ele deve estar atento e promover um clima de grupo, onde cada membro aceita perceber-se diferente, mas incompleto, e cada um, deve-se estar atento e promover um clima de grupo, onde cada membro aceita perceber-se diferente. Então, eu sou diferente. Né? Eu não preciso ser igual ao Jacques. Eu sou diferente, é a minha identidade. Mas ele está incompleto. E cada um dos outros membros é um complemento meu, eventual. Vai ter um determinado momento que falta algo em mim que o outro traz. Essa convivência com a diferença, ela teoricamente ela é linda, né? Ela é muito bonita. Mas nos grupos, gente, vamos ficar atentos. Cai a ficha na hora que o outro está fazendo algo lá, que está te incomodando, e traz a palavra, não, ele é diferente. Essa química dos diferentes dentro de um grupo, ela é fundamental.
aqueles mais quietinhos, os mais caladinhos, os que têm pulso forte, os que são bravos, né, os que são mais políticos. Toda essa química faz o grupo trabalhar e a superar os momentos. Cada hora precisa de uma coisa. Né? Na hora que está exaltado, tem aquele que é mais manso, que segura a onda. Na hora que está lá, todo mundo quase dormindo, tem o bravo que chega e fala, qual é, gente? Vamos trabalhar. Peraí. Eu acho interessante isso que a Cris está falando, porque a gente tem que entender que nós, como seres individuais, fazemos muita coisa, mas quando nós juntamos em grupos, nós fazemos muito mais. Eu acho que se resume nisso. Eu acho que dentro disso que a Cris está comentando, não adianta você tentar querer que o outro, o que é diferente, que ele seja do seu jeito. E você não vai conseguir. Talvez você vai até conseguir aumentar um problema e criar um problema. Então você tem que estar atento, tem que estar entendendo e aceitando essa diversidade. Né? Marido e mulher sabem bem disso, não sabe? E os divórcios acontecem normalmente por causa disso, não é? Mas casar com um igual não tem graça nenhuma, né? Ou até tem por um tempo, né? Depois não mais. A relação vai ficar no mesmo lugar. Consequência dessas leis que a gente acabou de falar. Cada membro aprende assim a não renegar nem renunciar ao que ele é, mas a ser cada vez mais ele mesmo e a colocar à disposição do grupo os recursos únicos de que dispõe. As diferenças de opinião, as divergências de ponto de vista, longe de serem apreendidas como fontes de conflitos e de tensões no grupo. A gente faz isso sempre, gente. Tem que cair essa ficha. São acolhidas como outras tantas possibilidades de complementariedade e de interdependência entre os membros na elaboração de soluções sempre mais adequadas aos problemas que devem resolver juntos na execução da tarefa. Peraí. Aí eu vou fazer o papel do advogado. Então, gente, eu sou assim mesmo, sabe? Eu sou conflituoso, eu sou no meu canto, eu sou assim. Vocês têm que me aceitar, tá bom? É isso? Como é que a gente resolveria isso? Façam fila. Eu acho que sim, em certa parte as pessoas têm que aprender a respeitar a outra. Né? Porque às vezes a pessoa fala que eu sou assim e assim tem que ser, mas a princípio ela tem que apresentar o que ela é. Agora, as pessoas que querem ser coordenadas por esse tipo de coordenador, elas têm que passar a aceitar ele do jeito que ele é a princípio. Porque com o tempo ele vai vendo que as coisas não são só do jeito dele, são do jeito de todo mundo. Então, acho que a princípio tem que ser assim. Eu sou assim, assim que eu sou, eu acho que devo ser respeitado da minha maneira, que eu estou procedendo. Agora, com o tempo as coisas vão mudando. Porque ele vê que não é sempre da maneira dele que as coisas acontecem. Se é um consenso, se cada um tem uma maneira de agir, além de respeitar a si mesmo, ele tem que respeitar o outro. Então as coisas vão começar a se encaixar. Que você falou, Gil, a fase que a gente viu ali, a fase individualista, né? Isso é fato, ela acontece. A bem da verdade, se a gente já chegasse todo mundo lapidado, né? Mas a gente não vai chegar todo mundo cheio de espinho, né? Então esse processo ele vai acontecer naturalmente. E ao perceber que o meu modo de ser e agir, ele gera consequências, né? Então, assim, a função do grupo é muito esta, ação,
Reação, exatamente. Então, você vai ter a oportunidade de saber, já que ali no grupo todos têm uma comunicação autêntica e vão te dar um retorno autêntico, assim espera, né? Que lá fora, quando você for checado também, você vai lembrar que aquela coisa que você ajudou gerou aquilo. Então, você vai fazer diferente lá fora também. E a sua vida... Está muito próximo. Tudo bem aí, gente? Que isso? Acho que ela mexe com... Cibele? Francisco? Tá Oi, tudo bem aí? Tô ouvindo. Tô ligado. Tá o quê? Tá Estamos ligado. aqui. Tá. Tá, Jax. É um pouco de ruído. Relacionado a isso, também tem um pouco de ligação com a questão da autenticidade. Porque lá em cima fala, cada membro aprende assim a não renegar nem renunciar ao que ele é. Então o que eu penso? A partir do momento que você não renega o que você é, você está sendo autêntico, mesmo que gere conflito. E essa autenticidade que gera conflito, ela vai fazendo o grupo crescer enquanto a aceitação daquilo como nova opinião, uma nova forma de enxergar, né? A gente tem uma certa tendência a renegar quem é conflituoso ou que tem outro ponto de vista. Exato. E a história está lotada de pessoas únicas que, pelo ponto de vista único que tinham, realmente mudaram o mundo, mudaram várias coisas, né, na história, na ciência e tudo. Então eu acho que tem muito a ver com isso, é a autenticidade, você não renegar o que você pensa, porque a gente tem uma tendência, se eu estou num grupo e eu vejo que todo mundo está pensando mais ou menos igual e eu estou pensando diferente, poxa, eu estou errado. Por que eu estou pensando isso? Né? Exato, é isso mesmo. E você foi autêntico, ou seja, se a gente não é autêntico, você não expõe, você não se expõe com medo, com reserva e mais coisas do tipo, e acaba que você não coloca a sua opinião. E muitas vezes a sua opinião dá aquele estalo no grupo, puxa vida, todo mundo está pensando para um lado, e você colocou algo novo. Acho que tem muito a ver com isso, né? Tem que ser trabalhado, né? Isso. Dinâmica. Né? Esse eu sou, isso é na ética do mundo que a gente vive. Né? Esse eu sou, ele é um eu estou. Então, o respeito ao eu estou, porque isso tudo é muito dinâmico. E muitas vezes a gente começa a descobrir quem a gente é mesmo no decorrer do trabalho. Por quê? O que eu sou aqui, a hora que eu cheguei, comecei a refletir sobre mim mesmo, eu sou o que meu pai e minha mãe quiseram que eu fosse. Ou que minha escola me formatou, ou que até o meu trabalho está querendo que eu seja. Então, a hora que a pessoa faz em contato com esse eu sou, a hora que vai fazendo esse aprofundamento de si, ela vai notando que ela vai estar de diversas formas até ela conseguir a identidade do eu sou. E acaba que existe uma única resposta para esse eu sou para todos nós. Eu gostaria de lembrar que, paralelamente a esse conceito de respeito, existe um conceito também limite, que pode ser, talvez, pensado juntamente com esse conceito do respeito. Eu sou, mas o outro também é. Onde é que fica essa linha do limite? Meu nome é Regis, tá? Até agora há pouco do grupo. Eu vejo muito também em relação à questão do equilíbrio e dinâmicas de grupos, né? Mais ou menos aquele exemplo do lavrador que vai subindo o caminho em zigue-zague até alcançar lá em cima, ou seja, uma hora está numa ponta, hora está em outra ponta, hora está no... mas não significa que ele não está subindo. Ele está subindo. Então, eu acho que as diferenças, né, isso que ela comentou do estagnar e do limite é isso. Você tem que ter um limite. Você não pode toda a vida para um lado só. Né?
Então, esse limite que faz esse zigue-zague é a tal da espiral ascendente, né? A espiral ascendente, onde você uma hora está de um lado, outra hora está do outro, mas você busca um equilíbrio sempre com o objetivo de subir, de crescer, e não indo para um extremo, né? Alô? Sibeli, Oi. você quer colocar alguma coisa? Então, primeiro eu quero fazer uma observação que eu escrevi aí do lado para você, mas eu não sei se você viu, tá dando muita estática, tem hora que não dá nem para te ouvir. Não sei se Sério? mexe, Aqui também. não sei se mexe o microfone, É muito ruído. muito ruído. Eu acho que é na Será hora que que- movimenta o microfone. Na hora que movimenta o microfone. Então é o seguinte, eu vou fazer uma observação desses anos todos que a gente tem praticado grupo, né? Inclusive, uma parte do Aldebaran voltou a se reunir e se constatou de novo as mesmas, alguns pontos que são claros em grupos, né? Você tem uma vida útil do grupo de 2 anos. Ninguém se assuste com isso, é igual uma relação. Você começa uma relação na paixão, dura 1 ano e meio, 2, essa paixão vai arrefecer, né? Sim. Então você tem uma vida no grupo de 2 anos. A partir de 2 anos, você cria as bases que vão solidificar aquela relação. Tá? Então, não é nem uma questão é uma observação do ser humano. Sim. Então, do ser humano. Então, a partir daí, você tem essa estrutura que começa primeiro onde? Com um fator que tira o círculo vicioso, que é a disciplina. É uma disciplina chata? É aquela disciplina de cobrança? Não. É uma disciplina que envolve você saber o seu objetivo, por que você está nessa caminhada e o que você contribui enquanto pessoa naquele grupo ou naquela relação e o que é a contrapartida disso. Também o outro lado vem até você. Então, são pontos que, na minha visão desses anos todos, não pode deixar de ser observado, porque você tem um ritmo diário de vida que é extremamente complicado no sentido de sempre tem algo para te tirar daquele foco ou para que aquilo não chegue no lugar comum. Então, se você tem uma autodisciplina e sabe que aquele é um objetivo realmente, é um propósito, você traz aquilo para você, até como uma filosofia de vida, porque não deixa de ser uma filosofia de vida, a Missão Rama, ela trabalha muito a questão humana. Isso é uma constatação também que assim, depois de muitos anos, você vê como o ser humano é a peça principal de tudo isso. Não é a sociedade, não é a humanidade, é o indivíduo. E é o indivíduo e o reflexo dele no coletivo. Então, quando você toma ciência dessa caminhada, fica mais tranquilo para você trabalhar. Alguns anos atrás, eu estava com muita dúvida. Não tinha grupo. E aí, um dia eu sentei para fazer comunicação e eu falei, o que é para fazer? Eu não sei mais o que é para fazer. Né? Eu não vejo mais como você agregar
incentivar as pessoas, não para uma seita, não, é para um estilo de vida, uma consciência individual e coletiva de vida do ser humano. E aí eu recebi uma comunicação assim que foi clássica, né? Eu já vinha fazendo um certo movimento, mas eu não tinha me percebido. E hoje, vendo o Jacques falar de catalisador, foi mais ou menos não. Foi realmente isso. De repente, havia esse trabalho de unir, conversar, trocar ideias com rama de todos os lugares e com pessoas de todos os lugares. E, de repente, todas essas pessoas estavam agregando de novo e conversando de novo, e aquilo tomou um impulso muito grande, né? Então, eu acho que quando você descobre o que você está fazendo neste tipo de trabalho que nós abraçamos, o grupo se torna mais consciente dele mesmo com as diversidades, mesmo com as diferentes personalidades, os temperamentos, os humores, não tem problema, você supera todos eles. Né? Então, isso, para nós aqui, né, ficou muito claro. Você começa com uma visão de você para o grupo e do grupo para você. Sem cobrança, você não faz nenhum tipo de cobrança. Mas é muito importante. E aí você se torna maleável sem ser condescendente. Você se torna um espelho de disciplina sem ser um cobrador. Sem ser aquela pessoa chata, aquela pessoa... você não solta, você não deixa que o grupo se perca no círculo vicioso. Né? Então se torna uma coisa tranquila, porque todos conseguem enxergar o mesmo. Mas seria interessante até vocês verem quem já tem mais de 2 anos de grupos, ou quem está chegando em 2 anos de grupos, para ver se isso acontece hoje. Isso aconteceu conosco e foi repetitivo. Né? Então, seria interessante observar, porque o que a Cris colocou é ponto pacífico. E realmente, este inclusive, o Aldebaran eu acho que é um espelho dessa experiência. Né? Sim. A gente vai repetindo as coisas, né? O ser humano tem a mesma configuração, então acaba que a gente vai fazendo igual, né? Vai repetindo o modelo. O que vai fazer a diferença é a nossa inteligência de pegar todo esse material e transformá-lo em ação para sermos conscientes. Então, façam a mágica durante a reunião, de tentar lembrar disso aqui e pontuar. Sabe? Tá vendo isso acontecendo? Aqui, olha, eu estou percebendo que tem 3 pessoas mais, assim, apoiadas uma na outra, uma olhando para a outra e tal, eu estou me sentindo, sabe, assim, de trazer isso para a realidade do grupo, para que a gente possa crescer. Né? Ocibele, obrigada, a gente é a voz da experiência aí junto com a gente também, né? Muito obrigada pelas suas palavras. Mas eu já falei para vocês, que eu tenho aprendido muito mais com vocês. Tenho aprendido demais. Gente, isso é incrível mesmo. Ai, que bom. Olha só, eu estou vendo que a Cecília entrou. Cecília, seu grupo está aí, Ribeirão Preto? Estamos. Você está ouvindo a gente, Cristina? Aí, né? Mas a gente achava que vocês não estavam nem sabendo que a gente estava aqui. Eu não consigo pegar a imagem. É fato, a gente não estava sabendo. Estou muito feliz de saber que vocês estão aí. Então, eu estou tentando pegar a imagem, eu não consigo achar a imagem aqui. Onde que está? Eu tinha, depois eu perdi, mas...
E agora como é que eu volto com ela? Aqui. Não sei também. Deve. Bom, quem tá aí com você, Cecília? Cecília? Não, tá ativado, né? Olha lá. Vamos ver. Cortar? Ué, mas... Pois é, mas olha... Cecília? Às vezes pode ser interferência, Cris. Eu troquei o microfone, melhorou o ruído? Até agora não deu nada. Então tá bom. Eu não sei o que fazer aí com a Cecília. Que pena, né? Pra que eu fui mexer, tava tão bom. Ah lá, deu. Cecília? Ribeirão Preto? Tá vendo que o microfone agora não tá cortado? Realmente o microfone não cortou. A câmera tá, mas eu tirei e... Olha lá, mostrar na transmissão. Aí eu faço assim... Não sei. Cecília? Esse é o dela, né? É ela que não tá, quer ver? Cris Cavalieri também não tá. A Cibele não tem. Opa. E agora? Ô Francisco. Oi, eu tô ouvindo. Pois é, a gente está olhando aqui. Por que a gente está vendo ele, então? Olha lá. Tá cortado, olha lá. A Ceci também não ouço. Não, a câmera dele tá cortada. Você tá vendo a gente ou só ouvindo? Quem é? O Francisco? O Francisco. Eu tô ouvindo e vendo a tela fica mudando de imagem. Pula pra... A tela muda. Ela vai pulando pra Cibele, pra Ceci e pro Rama. Mas agora eu tô mexendo, mas tá agora bem, tá vendo mas você, tá bom, né? A conexão aqui minha tá boa. Tá bom. Cibele, a gente não vê, aqui não vê. Cecília? Na próxima eu vou arrumar a câmera. Que bom. Mas eu acho que não é aqui o problema com a Cecília. A Cibele tá sem câmera. Se vocês puderem observar... o que eu tô vendo... Agora eu vou voltar então para palestra. Ó. E vou colocar... Agora vocês vão ver o que está na tela, certo? Cecília. Bom, eu não sei se você está escutando a gente. Se você puder escrever aí e a Cibele falar, você puder vigiar essa telinha aí do lado para a gente, Cibele, fazendo favor, se ela vai responder se está ouvindo a gente, tá bom? Porque aqui não vai aparecer para a gente agora, que a gente já está lá na tela. Opa, eu acho que ela caiu. Vamos lá. Eu acho que ela caiu. Ela caiu. Ai, que dó. Vamos ver se volta. Então, eles falaram de fases, de leis e de critérios. Né? E esses critérios seriam o que se valoriza nessa fase de integração. Aí a gente vai cair no que a gente conversou no primeiro encontro, que é a validade das comunicações. Adotar linguagem comum e recorrer a símbolos e códigos que lhes são próprios. Isso é a estrutura da missão Rama. Isso nós aprendemos desde o projeto Rama, né, através da unificação conceitual. A gente precisa unificar a nossa linguagem. Pode ser cansativo, mas eu insisto. O que a gente fala, quem dá sentido ao que a gente fala é quem escuta. Não é a gente que está falando. Né? E esse sentido que o outro faz das nossas palavras, se a pessoa não te dá o retorno, você jamais vai saber. E jamais você vai unificar um grupo através da comunicação verbal. Cris, dá licença. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Cris? Eu tô. Cecília? Então, a gente não desligou nem um minuto, é que a gente não estava conseguindo entrar nessa primeira tela. Mas nós estamos seguindo aqui. Ai, que bom. Quem que está aí com você, Cecília? Então, a Sônia, o Pedro, Marcos, Jefferson, Bernadette, Renato e eu.
Opa! Que bom. Tá quase todo mundo. Que bom, fico muito feliz. Qualquer coisa vocês podem interromper e perguntar, tá bom? Tá legal, obrigada. Então, a gente estava falando dos símbolos e códigos que não são próprios. Se a gente falar de autocontrole para fora da missão, a pessoa não vai ter nem ideia do que a gente está falando. Oi, peraí, apareceu algo que não é. Então, a gente tem também os nossos símbolos e os nossos códigos que a gente vai unificando e tendo como verdade para nós. Nem todos os grupos já definiram os tipos de verdade, mas a partir do momento que cada um vai colocando a sua verdade construída até esse momento de vida, colocando no grupo, somando essas verdades individuais, a gente vai fazendo consensos e estabelecendo uma verdade que é a de todo mundo. Ela é coletiva. Né? Então, aí a gente estabeleceu essa linguagem e a gente recorre a tudo que a gente vive para estar podendo se comunicar. Então, nós temos aí uma realidade que a gente entende, que a gente fala dela de uma forma comum. Né? Um outro critério é prestar atenção mútua. A gente precisa muito disso. Né? Sair do ensimesmado e observar mais em volta. Observar muito o olhar das pessoas na hora da reunião. Observar se, quando eu estou falando, se tem alguém que já está até não sabe mais que posição que fica de tanto que eu estou falando. Hoje não vale não, né, gente? Então, mas podem sinalizar sim, tá? Então, assim, é muito importante essa observação mútua. Tá? E sempre nessa observação, não é calar, não é trazer e sair da reunião assim, ai que saco, fulano isso. Gente, não está valendo isso. Se alguém fizer isso no seu ouvido, fala assim, vamos falar sobre isso na próxima reunião? Tira do drama. Isso não está valendo, isso vai lá fora, aqui dentro não. A gente precisa fazer diferente disso. Interesse real. Gente, vamos falar disso meia hora? O que realmente a gente está fazendo dentro da Missão Rama? Além de perder as 2h30 por semana. Né? E assim, ultimamente eu andei ficando meio brava com isso, sabe? Porque no nosso serviço existe uma moeda, existe um salário por mês, e você faz as coisas porque senão você vai ser mandado embora, ou você vai ser rebaixado, ou você vai ter consequências. Então as consequências no mundo onde tem uma moeda, né, num mundo onde você tem algo palpável, a gente sabe. E aqui dentro, o que acontece se as pessoas não têm esse compromisso, não têm esse interesse real? Qual a consequência? Será que a gente tem noção do tamanho do processo que a gente está participando? Será que já caiu a ficha que a gente está falando, que conversa com seres de outro lugar, de outro planeta? Seres com alta tecnologia que se deslocam para vir aqui ajudar a gente. Será que a gente está realmente considerando isso tudo? Né? Sempre eu coloco assim, se fosse algo que fosse da minha faculdade, eu deixaria de fazer. Se fosse algo do meu emprego, me mandou eu viajar lá para não sei onde, eu sim senhor, né? Agora, se eu preciso viajar para estar com os guias, para estar com os grupos, não sei se vai dar... Ver a resposta. Então, é muito importante que cada um faça a sua reflexão quando diz não para a missão. Né? Porque você vai perceber o grau de prioridade que está na sua vida. Né? Às vezes a gente faz um calendário, eu estou falando de mim também, tá? Essa é a pergunta. Será que já caiu a ficha? Então... E pior, né? Essas pessoas que essa ficha custa muito a cair, porque é lógico que ela tem um período para cair. Mas essas pessoas, elas se transformam em verdadeiras âncoras dentro do grupo. O grupo estaciona. Aí tem aí um papel, um santo aí dentro do grupo que precisa fazer esse papel. Se o coordenador também não está observando isso, fulano, você não vai em nenhuma saída. Fulano, você não vai numa reunião. Né? Você chega aqui, você está praticamente dormindo. Então precisa estar atento, precisa estar prestando atenção mútua. E sacudir, a gente precisa se sacudir. Né? E a gente pode ir trocando de lugar. Tipo assim, se eu hoje estou desmotivada,
né? Que alguém me sacuda, me coloque na realidade de novo. Olha o tamanho dessa missão. Nós, euzinhos aqui, a gente fala com seres de outro planeta. Né? A gente fala com seres que fazem parte de uma confederação. Nós estamos fora ainda. Ele não conseguiu, não. Nós vamos precisar melhorar um pouquinho para fazer parte. Né? Então... E agora? Peraí, já que eles não estão escutando. Esse interesse é algo pessoal, mas o interesse também é interpessoal. E o interesse relaciona-se com o processo relacionado com a confederação. Essa tríade, ela precisa se levar em consideração. Se o meu processo é no trabalho, é a minha especialização, minha elaboração como profissional, o meu trabalho em si e o chefe, a empresa. A nossa empresa chama-se Confederação dos Mundos da Galáxia. E a Cristina está falando assim, não multinacional, mas multiplanetal. Então, essa estrutura denominada confederação seria, no mínimo, o fator motivador para que entendamos o que estamos fazendo nessa caminhada. A nota de avaliação nossa, a moeda de troca, chama-se, num grupo, o outro é mais importante do que eu. Então, esse interesse pela diluição do ego, do meu ego, em favor de um objetivo comum, que é o meu crescimento pessoal, não como estrutura de ego, mas como ser cósmico. E isso é algo que tem a ver com um processo que eu usaria o termo iluminação, só se efetivará quando esse interesse for compreendido. A reta compreensão desse processo só se faz, como a Sibeli tão bem disse, a partir de... Ela foi muito generosa, 2 anos e pouco, tá, Sibeli? Não, é mais, né? É mais. E quando começa a cair a ficha, 3, 4, 5 anos às vezes. E mesmo assim, isso depende do interesse dessa pessoa. A maior parte das pessoas, ela precisa de uma pessoa, de uma outra pessoa, que a oriente na caminhada constantemente, repetindo o processo do sistema. Então, quando cai a ficha, quando a pessoa entende que ela precisará descobrir quem é ela, de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui e para onde ela vai, isso demanda um certo amadurecimento esse que não está relacionado com o recrudescimento do meu ego, e sim com a diluição, onde se estabelece um processo reflexivo, responsável, chamado humildade. Essa humildade me coloca no centro de um processo autorreflexivo. Aí sim eu posso querer entender que meu objetivo é servir, não só neste planeta, mas como um elo importante junto à confederação. Para isso, qual é o meu interesse em relação ao guia que está junto ao meu grupo, aos guias que estão junto ao meu grupo? Qual é o meu esforço para puxar meu banquinho para perto deles? Então é só com o tempo que eu começarei a entender que cada um dos exercícios que nós vamos desenvolver na missão, até e principalmente quando a gente entende de desdobramento, de comunicação, etc., a gente vai entender que isso é fundamental para lidar com eles. Aí, à medida, tal qual eu sou amigo da Cristina, ou amigo daqui do Luiz, não importa de quem, e nós temos uma convivência mais íntima, esse interesse é que eu estou chamando a atenção para que eu desenvolva em relação a eles. Aí sim, eu terei cada vez mais
aquela possibilidade de fazer uma viagem interna em relação a mim mesmo, para que eu vá me desvelando e aí eu possa me fundir, mente e coração, com o guia, com a confederação, e posso entender o que realmente significa ser um homem rama, um ser cósmico. Não, tudo bem. E aí, então, a gente precisa estar observando qual que é o papel do coordenador para que a gente conquiste. Oi? Quem falou alguma coisa? Não. Não. Hã? Não é que tem alguém falou baixinho? Não, fala altinho. Então, o papel do coordenador diante disso tudo que a gente está falando é fazer com que todos se apropriem do grupo. Sim, a complementariedade e não a subordinação. Tá? Somos complementares. Assuma cada um o seu papel. E na hora que for coordenador, assuma a tarefa. Tá? Isso aqui já é para concluir, hein? Uma vez tornada válida a comunicação no interior de um grupo de trabalho e os membros capazes de dialogar entre eles, de melhor se sensibilizar para tudo que os torna diferentes mentalmente uns dos outros, suas relações interpessoais podem então atingir um alto grau de coesão. Sentem também uma verdadeira culpabilidade, que traduzindo para o nosso grupo nós vamos mudar para responsabilidade, toda vez que são forçados a se ausentarem das sessões de trabalho de grupo. Sentem a necessidade de explicar previamente as razões de suas ausências, se essas razões são imperiosas, e de se desculparem junto ao grupo cada vez que sua ausência não lhes parece absolutamente justificada. E isso a gente vai percebendo com a gente, à medida que a nossa responsabilidade vai aumentando. Como que faltar incomoda, como que faltar você percebe o que você está perdendo, o que você está provocando no grupo. Né? E isso vai num crescendo durante esse processo de integração. Nos momentos de hesitações ou de fracassos, sua empatia transforma-se em solidariedade e lealdade. Isso é muito bonito, gente. Quando você percebe, por exemplo, tem lá uma pessoa que se emociona e chora, né, com simplicidade, até uma formiguinha passando, e naquele momento que ela se mobiliza, o grupo todo chega até essa pessoa para acolher e não para criticar. Lá o chorão, né? Aquele que se exalta e que perde as estribeiras e que briga e que bate na mesa e que logo depois arrepende, o grupo chega e acolhe e fala: a gente sabe que você quer fazer diferente. E a gente está aqui para te ajudar, para acolher este seu momento. Não esse eu sou, esse eu estou. Por quê? Nessa agressividade é importante você perceber que é necessário mudar. Então, esse espírito de fraternidade ali, de somos um laboratório para crescer, somos um laboratório para estarmos cada dia mais sendo autênticos, cada dia mais sendo felizes, né? Isso tudo é um processo de muita exposição, e exposição das nossas fragilidades. Né? Então, essa fraternidade para compreender que todos nós temos essas configurações e que todos nós vamos nos mostrar frágeis, né? Isso faz com que nós nos abracemos. Abracemos. Sim. Essa coesão óptima, esse livro é antiguinho, tá, gente? Indício de que sua integração está concluída, torná-los aptos a coordenar, sincronizar e sintonizar seus esforços em relação à tarefa. Este sentimento de pertencer ao grupo, se foi adquirido em clima igualitário, não será sentido como uma fixação. A interdependência dos membros repousará sobre sua autonomia e sua independência respectivas e se conciliará com elas. A gente, enquanto ser humano, a gente tem a necessidade de pertencer, né, a um grupo de família, a um grupo de amigos, a um grupo de emprego. Esse pertencimento, ele é do ser humano.
Então, quando a gente começa a postar as fichas dentro do grupo, do nosso grupo da Missão Rama, né, e que você percebe essa autenticidade, você percebe que ali você tem a oportunidade de crescer, porque ali todos têm o mesmo objetivo e que errar vai ser simplesmente simplesmente não, né? Porque a gente não pode tirar a responsabilidade, mas vai ser o aprendizado, a oportunidade para fazer diferente da próxima. Você vai criando esse sentimento de fraternidade e cada vez mais vai se sentindo essa coesão e essa unidade. E diante desse sentimento de unidade que a gente vai tendo e que a gente vai construindo, vem aí como é que ele usa a palavra? Um outro critério, que é a permeabilidade das fronteiras. E aí a gente vai falar dessa slide e chegar em Rede Rama e finalizar. Tá? Porque já começa a cansar, a gente nem presta tanta atenção, né? Então, essa permeabilidade de fronteiras é um termo que eu estava conversando com o Emmanuel, que a gente vai adotar daqui para frente, porque depois de 20 anos de caminhada para alguns, 23 para outros, né, Cibele, e cada um já com a sua caminhada que está aqui presente, já deu para entender muita coisa. E o aprendizado que eu acredito ser o mais importante e que ele é, para quem está caminhando, teoricamente banal, é o de verdade e de realidade. Não tem como eu querer que o outro que não está, que eu estou, entenda as verdades que eu estou colocando. Não tem como. Então, os grupos ficam brigando por verdades. A verdade é a da Missão Rama, não, a verdade é da Aurora, não, a verdade é do Sunésias, a verdade é de não sei quem. Né? Só que cada um está vivendo uma realidade diferente. Então, a gente precisa fazer com que essas fronteiras fiquem permeáveis. Isso é pedido dos guias, já tem de 2 a 3 anos que eles vêm conversando conosco, né, com o pessoal de São Paulo, eu troco muito com a Cibele, e isso tem sido a tônica. Né, porque o que vai acontecer? Ao permear, a gente vai fazer trocas. E essas trocas vão enriquecer. E a gente não vai se fechar e nem cair na armadilha do ego. O meu grupo é o melhor grupo. Não, o que eu posso dizer do meu grupo é que passamos por essa trilha, temos essas experiências, temos esse chão de trabalho, essa metodologia, e com essa realidade nós conquistamos essa verdade. E vocês? Né? E aí a gente vai estabelecer essa troca. Então, isso que eu estou falando, isso que está aqui, nessa slide, é cópia do livro, aqui ó, tá entre aspas, eu vou ler e vocês vão ver que eles já chegaram a essa conclusão há muito tempo, os pesquisadores de dinâmica de grupo. Se a gente não tiver essas fronteiras permeáveis, não se cresce, a gente vai chegar aí num estático também, né? E grupo não é estático, é dinâmico. Então, um trabalho atinge este nível quando sua integração funda-se sobre uma tal solidariedade que ela não é ameaçada pela saída ou ausência de um de seus membros, nem comprometida pela chegada de novos. As dificuldades que os membros sentem frente ao novo e o diferente são logo superadas. Cai a ficha logo. Esse diferente, ele traz uma outra verdade, ele fala de uma outra realidade que soma, que agrega. Estruturas de acolhimento em relação a toda a colaboração do exterior, realmente positiva, se desenvolvem sem que o grupo tema perder a sua identidade. Quando a gente teme perder essa identidade de trabalho, é porque a gente não tem. Então, assim, a gente tem uma identidade de trabalho. Né? O que é o principal da nossa identidade de trabalho? É o nosso diferencial. Trabalhamos com seres confederados, tridimensionais vivos e não abrimos mão de confirmação. Então, estou falando que os grupos místicos não são bons? Não, estou falando que o critério deles é outro. Né? A realidade deles é outro. O nosso, a gente vai desenvolver toda a nossa objetividade, a nossa espiritualidade, mas contando com um referencial de seres de outro planeta, né, nos dando aí confirmações objetivas. A gente escolheu assim. É nosso direito ter essa identidade. Se eu não quero essa, eu vou fazer esse exercício num outro tipo de atividade. Né? Então, existe aí o diferencial. E a Rede Rama... Acabou. A Rede Rama,
o Emanuel é que precisava estar aqui para falar. Eu vou ser sincera, eu sei um pouquinho só. Eu vou passar o pouquinho que eu sei e até com a possibilidade de depois o Emanuel estar me corrigindo em algumas coisas. Então, tem um vídeo pequeno do Scorsese que fala como isso aconteceu. E partiu dele, sim, de grupo que ele foi visitar, acho que é o Ramatiz, né, e onde seres de outras dimensões, eu acredito que a espiritualidade passou para ele e para outras pessoas desse grupo Ramatiz informações de como que funcionaria o nosso planeta daqui a um tempo breve, um período breve. Muito importante que a gente pare o padrão de querermos gurus no sentido ocidental da palavra, tá? Porque o oriental é outro. De querer que alguém assuma essa responsabilidade e nós vamos seguir essa pessoa, né? Esse não é o propósito, a gente já passou dessa fase, né? E a gente já percebeu que isso não é favorável à nossa evolução. Cada um precisa dar a sua contribuição e assumir a sua responsabilidade. Aqui no Ocidente, ter guru é terceirizar a responsabilidade, né? Então, a gente não está entrando para a Rede Rama para ter o novo guru de quem idealizou isso tudo, não. Nós estamos entendendo que é hora de agregar trabalhos. E que existe uma proposta que fala assim, vamos cada um dentro da sua comunidade sermos responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade? Então a gente está falando um sim para isso, né? O que muda para a gente? Nada. Não muda, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz, abertos a essas fronteiras de troca do que os outros grupos estão fazendo. E dentro da missão Rama, está muito claro que os grupos eles se especializam de acordo com seus potenciais. Nós temos muito aqui de laboratório mental, espiritual, emocional, né? A gente tem esse laboratório de crescimento de grupo muito forte. O Emanuel, ele tem um laboratório rural lá, nossa, da melhor qualidade. Não estou falando que ele não desenvolve esses outros, ele desenvolve sim. Só que o potencial de lá, ele surge a partir disso aí. Então, olha que bacana, se a gente vai ter um monte de gente trabalhando, né, com suas potencialidades, para poder somar. Na hora que a gente for encontrar para essa troca, vai ser muito rico, né? Então, eu queria encerrar com a gente assistindo essa fala do Scorsese. Agora, escuta até o final, porque no início vai dando vontade de julgar, tá? Segura a onda. Então, assim, a gente já cumpriu o objetivo de hoje, né, que era para estar falando sobre esses papéis, e se a gente levar daqui, que eu espero que a gente leve bastante coisa, mas se a gente lembrar do papel do coordenador como estruturador de um grupo, de assumir a responsabilidade, saber que tem uma tarefa para ser feita e que naquele momento ele não pode estar preocupado em ser amado, né, isso já é muito positivo. Porque os grupos estão tendendo, pelas atas a gente vê que os módulos de atividades estão ficando de lado por falta de disciplina, né? Precisamos ter uma disciplina na reunião, horário para abertura, horário para assuntos gerais, horário para lavagem de roupa suja. Tem que dividir o tempo e tem que produzir, porque no percurso é que a gente vai adquirir os instrumentos e as ferramentas para estar trazendo para o processo, para inclusive ajudar na hora de uma lavação de roupa suja. Como que fica aí humildade, respeito, né? E todas as ferramentas que não foram aprendidas ainda. Então é preciso caminhar nos dois processos, tá? E isso é o papel do coordenador. Eu estava até querendo sugerir de não estabelecer uma coordenação por tempo muito curto, nem por tempo muito longo. Né? Porque senão, se essa pessoa tem uma dificuldade muito grande, o grupo vai ficar um tempo muito grande vivendo essa dificuldade e pode ser desastroso também. Tá? Então pensem aí num tempo bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, é o seguinte, a agenda aquariana é todo o processo que vai acontecer no planeta.
E a Rede Rama é um dos grupos que vai estar atuando nessa agenda. Você lembra aquele símbolo e tal? Então, aqui são 16 nações, digamos assim. Tem uma das nações que se chama Rede Rama. Que nós que somos Missão Rama, nós não somos Projeto Rama mais, né? Nós que somos Missão Rama, estamos aderindo à Rede Rama. Tá? Espera aí, um pouco mais perto. Isso é por nós, pelo meu grupo, não. A gente pode fazer isso sim. Esse movimento de adesão começou semana passada. Mas todo o princípio que tem dentro dele, nós todos já pegamos em comunicação. Então, assim, existe uma proposta coerente com o que os guias nos têm pedido. Tá? E aí, como não vai mudar nada na nossa realidade de trabalho, o objetivo lá é criar essa sociedade autossustentável e eticamente correta, não tem nada que nos desagrade em relação a isso. E quem está à frente disso é o Emanuel, que é uma grande referência de trabalho para nós também. É da Missão Rama. Tá? Ele já esteve com a gente em campo. Já que você está falando. Quem vai pagar a conta da água, luz, telefone, empregado? Quem vai pagar a conta quem vai fazer aquilo? Se nós não formos disciplinados num grupo, é poder muito bonito, mas não dá nenhum estímulo, porque, olha aqui, tá vendo minha mãozinha? Escuta o barulho, ó. Já. Eu trabalhando naquele lugar, minha mão tem que ser assim. Ninguém vai fazer isso, porque a gente tudo aqui é muito mental. Para isso, a gente tem que entender que o meu grupo BH1, o meu grupo BH2, o meu grupo BHX é um grupo que vai se articulando para que ele entenda o seu verdadeiro papel. Eu e o meu papel na sociedade. Eu também tenho que, inclusive, não adianta eu ir para lá, no meu grupo é esse aqui. Eu estou fugindo da sociedade, né? Eu detesto trabalhar, detesto dinheiro, dinheiro é um problema. Então, aí quando a gente vai para lá, eu vou fugir, eu vou ser um peso, eu vou ser isso não é. Então, o nosso processo em relação a essa permeabilidade é estarmos abertos a essas iniciativas que já existem, nos introduzindo sem perder a nossa identidade. E a nossa identidade tem a ver com o processo de autotransformação. E o que nós temos de realidade de comunidade aqui? A gente quer adquirir, estamos batalhando um espaço para que a gente tenha um espaço de convivência. Nós não ainda estamos pensando numa comunidade rural, porque a gente sabe que não temos condições de arcar com isso, de trabalho, de dedicação, a não ser que seja aqui bem pertinho, né, e que a gente consiga um grupo de 15 pessoas e vai revezando, cada dia um vai lá, vai ter que ir lá, vai ter que estar lá. Então a gente está batalhando um espaço de convivência, onde você consiga 2 alojamentos feminino e masculino, banheiro, acabou. A gente pode estar sempre indo para lá se trabalhar. A maioria, a Esther está falando aqui que conhece um pessoal que teve uma comunidade e que... 20 anos que você falou?
existe um contrato não, nós temos tudo isso já legalizado. Contrato e nós só falamos de amor e de, né? Pois é. Então é. Tudo isso já escrito, contrato, basta. Meu pai costuma falar muito que contrato não é para a hora que você entra, é na hora de ir embora, na hora que briga e que acabou, né? Então, assim, a gente só quer partir, dar esse passo na hora que a gente realmente perceber que a chance da gente estar acertando e conseguindo é muito grande. Né? Porque senão a gente perde o que já foi construído, que é a comunidade mental, e a gente não quer perder isso de jeito nenhum. Né? Oi, fala para mim. Não podemos esquecer também que eles não falaram só na comunidade rural ou na formação social rural, mas a urbana também. Sim, a gente até tem, sabe? A gente já faz essas trocas dentro da comunidade urbana de privilegiar os serviços e o que cada um tem para oferecer dentro da comunidade. Até no nosso site tem no menu lá o que todos... O que Ah, que ótimo. Então a gente tem até lá, acontece, a lista do que cada um faz, né? Tem até pessoas novas que chegaram, a gente tem que estar colocando isso lá. Então, assim, existe uma pequena realidade dessa comunidade urbana, onde há uma troca muito grande entre nós, de oferecer o que cada um sabe fazer, com um retorno financeiro, sim, para que cada um possa sobreviver, né? E existe a comunidade mental, que é o que a gente mais se esmera, né, para conquistar, e temos conquistado, e esse espaço de convivência, que é o que a gente quer conseguir por enquanto. E tem um passo na experiência de quem já pratica também essa parte urbana, como a Casa Olon, né? Não conheço. Então, eles são as hortas comunitárias aqui em São Paulo. As praças estão sendo transformadas em hortas comunitárias. Você tem várias técnicas dentro da permacultura que podem ser aplicadas no meio urbano. Então, você vai começando a trazer também para o meio urbano algumas práticas que trazem qualidade de vida. Para fazer, por exemplo, o que o Luiz fez, o que o Gonzaga fez, esses desafios todos, que teve um hiato bem grande até ele retomar a rede, né, aquariana, precisa muito investimento, não é só por pessoa física, mas principalmente do investimento hoje, mesmo que você use técnicas de permacultura, né, que são mais voltadas à integração com a natureza. Então, assim, estabelecer uma comunidade urbana também tão equilibrada quanto o foco rural é muito importante. Bacana. Olos com H? Olos, é isso? Olos com H, chama Casa... Não, Olon. H-O-L-O-N. E tem o do André Soares também, que é o IPEC, né? Que é lá em... como é que chama? Pirinópolis, não é que? Ali no Mato Grosso, que é o Ecocentro de Permacultura, Instituto de Permacultura. Não, Também tem muita informação excelente nesse sentido. Tá, nós vamos dar uma pesquisada, Cibele. Realmente eu não conhecia nenhuma delas. Oi? Peraí. Como é que é? Tá. Quer agora perguntar para ela? A Esther vai fazer uma pergunta, se vocês não escutarem, eu repito. Vocês escutaram a pergunta da Esther? Não. Por que a comunidade... Ela está perguntando por que a comunidade rural. Já que você vai falar aqui, quiser complementar. A pergunta da Esther é:
Ela contextualizou falando que há 20 anos, quando ela tinha 20 anos de idade, ela fez parte de uma comunidade rural e depois ela saiu. Mas hoje ela... não chegou a fazer. Você saiu antes. Ok, mas a sua pergunta é: por qual motivo nós, da Missão Rama, fazemos parte de uma comunidade rural? A comunidade rural é o reflexo da comunidade mental. A comunidade mental se estende desde a comunidade urbana até a comunidade rural. Ela existe como laboratório. Põe aspas na palavra laboratório. E esse laboratório funciona como uma base onde nós poderemos experimentar um tanto de coisas. A comunidade rural não. Nós estamos querendo nos proteger em relação a isso. Por isso nós queremos para desenvolver técnicas, capacidades, fazer cursos, crescer e, à medida que o tempo vai se estabelecendo, partindo na minha experiência dos facilitadores, dos antigos instrutores, que vão se organizando, entendendo o processo e disseminando, contaminando positivamente cada um dos integrantes aqui, nós vamos desenvolvendo uma base dentro de um planejamento. Vamos desenvolver uma estrutura física, a construção de uma casa, um galpão, dentro de uma visão holística, integrada à natureza, não a destruindo. Então nós teríamos que ter uma visão de um terreno onde hajam nascentes, onde a gente pode fazer criatórios, desenvolver um processo de permacultura em todos os níveis, vegetal, mineral, extrativista, onde também como futuro possamos até mesmo morar lá. Esta não é uma ideia básica, porque dentro desse processo advirão N outras consequências disto. Então, a ideia primordial é uma base para que possamos desenvolver todo esse processo de convivência para curso, onde ali também nós tenhamos um local sagrado, onde nós possamos nos contatar com os guias, onde a nave possa se aproximar, onde nós possamos desenvolver algo ímpar, onde ali nós possamos desenvolver energia eólica, energia solar, um sistema de experiencial de coleção de coleta de esgoto, etc, 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 em todos os níveis que nessa sociedade nossa aqui, infelizmente, por muitos interesses, não conquistamos. Daí a estratégia é muito interessante. Dentro das minhas possibilidades, dentro da minha atividade profissional, eu já vi pedindo para pessoas que têm condição que pudesse, se possível, doar, fazer doação. Ou emprestar de todas as formas possíveis. Até hoje não consegui mobilizar ninguém. Talvez vai chegar uma hora em que sejamos mais preparados e talvez isso aconteça. Né? O que importa então seria esse entendimento básico. Eu respondi a sua pergunta? Não necessariamente não. Acima de tudo, o local não seria para residir. Eu sei. Existe a fala da catástrofe também dentro disso. Né? Não vamos esconder que sempre foi passado para a gente, e é algo que a gente assiste no dia a dia, que a sociedade está cada vez mais entrando num caos, e que chega um ponto em que isso é irreversível, e que não vai ter o que comer, e que a água vai ser ouro. Né? Então, assim, caso isso aconteça, vamos falar assim bem positivamente, que a gente tenha, através estabelecido já uma comunidade de amigos, fraterna, e que tenha tecnologia para se sustentar. Tá? Existe esse fim último. Tá? E que assim, eu lembro que a Verônica lá no sertão falava, né, tempestade está chegando, gente, vão ficar discutindo se tijolo é para cima, tijolo é para baixo, não vão construir, né, e rápido. Então existe isso, existe sim, como uma grande possibilidade. Né? A gente não sabe até onde isso vai. Né? É provável que isso realmente caminhe para essa situação.
Então é isso. Uma pergunta, Francisco? Tem alguma pergunta? Sibeli, quer falar alguma coisa? Ninguém tem as datas, né? Não, já tivemos muitas datas, né? Eu lembro que 99 foi uma coisa. Foram várias datas e não ocorreram. Só que... Nós estamos falando entre 2014 e 2020. Pois é. Não acredito que alguém saiba disso, mesmo porque tem que contar com o livre-arbítrio. Né? Tudo é dinâmico e muda a cada momento. Então, como eu vou fazer uma previsão lá longe, se existem milhares de possibilidades para nós aqui ainda? Então, eu não acredito que seja por aí. Mas que realmente a vida está cada vez mais difícil, tá? E se a gente, pelo menos, já tem um grupo de amigos, eu acredito que a gente tem ouro. Né? Que é o que a gente está conseguindo construir. Desculpa, Cris. E aí nós temos 2 pontos, né? Acho que 2 pontos que seria muito bom parar para pensar. Primeiro, quando você dissemina o medo, você dissemina o caos. Sim. Não tem melhor forma de você enfraquecer qualquer estrutura, não tem melhor meio. É só você ver hoje os movimentos de rua e o que acontece quando entram meia dúzia, né, para solapar o movimento. Então, em primeiro lugar, é o medo. Não tem meio melhor de você controlar um grupo, uma sociedade, um país, uma nação. Não tem um continente do que através do medo. E 2 é a piada que a gente sempre fez, né? Se acontecer, e daí? Vou correr para onde? Para cima não dá, para baixo não dá. Então, é trabalhar direito para a coisa funcionar. Né? Enfrentar o que vier pela frente, né? Tem que trabalhar, estar estruturado emocionalmente, fisicamente, ter realmente referências sólidas. E eu, particularmente, sou avessa a essa corrente da destruição. Eu acho que o ser humano, por si só, ele está cavando buraco no descontrole do dia a dia dele. Né? Então, as próprias influências de várias tecnologias criadas também tiradas do comportamento humano. Então, eu acho que é o próprio ser humano que está cavando o buraco. Nós não precisamos de ninguém vir aqui ou de nenhum planeta bater aqui, criar catástrofe coletiva para isso acontecer. Né? Se fosse assim, o pessoal no Congo nem existia mais. Né? Verdade. Mas eu acho que antes da gente passar por esse caminho, a estrutura mental e emocional nossa tem que estar muito bem estabelecida. A parte rural, ela traz esse equilíbrio, porque nós estamos longe da natureza. O autocontrole é a melhor técnica que eu conheci até hoje para fazer esse exercício. Né? Sim. Então, eu acho que é por aí. Eu, pelo menos, foi legal que tem essa conotação, né? Sim, foi legal você falar isso e não sei se está claro para as pessoas, mas o desenvolvimento do autocontrole para momentos de caos, ele é imprescindível. É um momento onde você consegue pegar o fato, se distanciar dele, avaliar para poder agir. Você não age pela emoção, você consegue fazer, dar esse tempo, essa separação. Então lá você está lá no autocontrole, cai uma folha, você leva um susto danado. Se antes você saía correndo, agora você já é capaz de perceber que caiu uma folha e que aquilo não tem nenhum problema e o que você vai fazer diante dessa folha. Isso é um diferencial e, pelo menos assim, na minha vida, foi um grande diferencial. Né? Em relação à Rede Rama, o que eu queria complementar é que essa proposta ela chegou para a gente enquanto Projeto Sunesis também, e na época o que a gente entendeu é tipo assim, que não tinha a ver com a gente, porque entendíamos ser algo que a gente deveria um critério que a Aurora fazia e que as outras redes. Né? Então, agora chegou com uma cara nova, onde a gente mantém a nossa identidade e contribui da mesma forma. Tá? Então, assim, eu acredito que hoje a gente já pode encerrar, se vocês concordarem, que está todo mundo com carinha meio cansado aqui. Ô, Cris, né? E vamos assumir a nossa tarefa. Cris, eu gostaria só de Oi, pode falar. Eu gostaria só de colocar aquele assunto que a gente conversou antes, rapidinho. Aquele pode falar.
Ah, sim. Desculpa, vai. Não, é rapidinho, é bem rapidinho. Nesse conjunto de agregar conhecimento, e isso é uma coisa que tem sido, como a Cris falou, e isso a gente tem passado aqui também, nós temos tomado conhecimento de vários trabalhos. Eu passei para a Cris, inclusive, um deles, para ver o que ela achava, né, como ela entendia, e eu tomei conhecimento de um grupo também, que eles vão fazer um evento aí em Minas Gerais. Então eu me propus a falar para eles, falei que é o Grupo Rama, que eu conheço em Minas, que eu faço parte há mais de 20 anos, e que eu passaria para vocês o convite. Se vocês quiserem acessar depois, chama Era de Cristal. Eles são grupos de contato pleiadianos, e eles não só eles receberam, grupos no mundo inteiro recebeu o que eles chamam de Codex, o Códex, que são as leis que vão vigorar para os próximos 13 mil anos. Falando assim, parece uma coisa desconexa ou sem sentido. Então, vocês teriam que, assim, primeiro ler o que eles colocam, né, a mensagem que eles têm, para entender. É uma comunhão de trabalho que casa perfeitamente com tudo que a gente tem feito esses anos todos e que outros trabalhos de grupos também têm somado. Eu convidaria vocês a conhecer, vejo muito fundamento. Os pleiadianos não estão na fisicalidade, até por questão de dimensão, da mesma forma que os guias estão. Os nossos são físicos, físicos, vivos, etc. Os pleiadianos, eles estão na quinta dimensão, eles são físicos, mas têm uma sutilização maior. Eles têm comunicação como nós fazemos e eles têm outros tipos de trabalho. Qual é a intenção? É agregar ou ver o conhecimento que está sendo trazido e aproveitá-lo da melhor forma. Não tem nenhuma para fazer adesão, junção, nada disso. É conhecimento. Todo conhecimento traz consciência. Esse nível de consciência é que tem permeado vários grupos e tem trazido essa junção de intenções. Então, eu falei com a Lê Barello, falei para ela que eu estaria com vocês hoje, o que ela achava. Eles estão muito confiantes em fazer esse evento aí em Minas. Vai ser num hotel em Belo Horizonte, vai ser um hotel... Eu não conheço mais Belo Horizonte, apesar de ter nascido aí, eu não conheço mais Belo Horizonte. Então, eu vou deixar para vocês. Tem uma pré-inscrição. Se essa pré-inscrição atingir um número X, eles não vêm para cá. Não vão. Sim, eu vou colocar o link que você me passou dessas inscrições lá no Facebook. Aí o pessoal assim, o material que né? O que a gente pode falar é que tanto eu quanto o Jacques, a gente leu esse codex e realmente é algo maravilhoso. É de emocionar e assim, de perceber que quantas pessoas paralelamente estão trabalhando e construindo uma linguagem que é comum, né, Sibeli? É realmente muito interessante. E você vê, a gente recebeu o guia de práticas, né? Escrito pelo grupo 6 na época, pelo grupo 6 na época, e essa discussão que ficou no nível semântico e conceitual já foi ultrapassado por vocês agora. Vocês saíram daquela barreira que foi colocada, que eu sempre falei isso, que era um curso de filosofia. Vocês deram um salto muito grande nessa tarefa. Então, isso não são conceitos, né? Então, é universal, também não é para o planeta Terra, é universal, é dimensional, ou seja, as regras que estão aí fora, e que nós podemos
absorver de uma forma positiva para ampliar esse conhecimento e essa consciência. Só isso. Obrigada. Não, muito obrigada, Sibeli. O pessoal está falando aqui só? Nossa, mãe, isso aí realmente vale ouro. E a gente vai compartilhar esse material com todo mundo. E tem muita coisa que é o que a gente também já faz. E tudo deles compartilhado, nada, não tem nada escondido, tudo é compartilhado. Assim, eu acho, é a mentalidade hoje. Né? A mentalidade que a gente tem que estar hoje. Ô, Sibeli, e queria te agradecer, né, por estar com a gente também, passando sua experiência, e contamos com você nas próximas, sempre que você puder estar presente, se possível. Então, se possível, já que está falando aqui. Hã? Não, você sabe que eu estou sempre com vocês, se eu não estou fisicamente, eu estou mentalmente com vocês. Sim. Me faz muita falta, você sabe disso, né? E a gente vai trabalhando da melhor forma. Estamos às ordens. Que dispõe, né? Que fica disponível para a gente. Mas eu vou estar sempre com vocês. Pode me avisar que eu vou estar sempre com vocês. Ai, que bom. E se você tiver contato também com o pessoal do Aldebaran, se quiser colocar em contato com a gente, para a gente estar conversando e passando as experiências. Não, então, como esse foi muito em cima, não deu tempo de avisar. Mas no próximo, se eu souber com antecedência, eu chamo o pessoal para cá, Raquel, Marizilda, Claudete, GG, eu chamo todo mundo. Nossa, que bom. Tá? Ai, que bom. Fico muito feliz. Então tá, nós vamos fazer o fechamento. Francisco, você vai participar também, né, Sibeli? Lógico. Então tá. Eu acho que o pessoal de Ribeirão Preto realmente não voltou. Não. Em Manaus também, né? Tinha um grupo Eles estão escondidinhos aí. Bom, então cumprimos o objetivo. Aguardem as notícias da prática de campo. E vamos torcer para dar certo aí. Que a chuva chova. Você quer abrir? O que você acha?